Olá, tudo bem com vocês? Como é que estão? Sábado de aleluia. Alguém vai para uma festa virtual ou um baile virtual? É brincadeira, né? Oi, Fê, tudo bem? Estou aguardando o pessoal da Liga da USP de Ribeirão. Oi, tudo bem, aluno? Cris Godinho, Márcia Tubes. Estou feliz de estar aqui com vocês. Oi, Dodói. Vamos lá. Já, já. Oi, Rê. Oi, Silvana. Oi, Carol. Marquito. Que legal ver todo mundo aqui. Oi, Dodói. Um beijo. Beijo para vocês. Ah, amiga. Ana Cláudia. Oi, querida. Tudo bem, Camila? A recíproca é verdadeira. Ah, claro, podemos sim. E antes de começar, Camila, eu gostaria de desejar uma boa Páscoa para todos, que Deus esteja em muita resignação e muita paciência, não é? Que realmente. E aí eu quero esclarecer uma coisinha, porque às vezes eu recebi umas propostas e as pessoas me perguntam quanto eu cobro para fazer essas lives. Pelo amor de Deus, não cobro absolutamente nada. Só a atenção e o carinho de vocês é o que me basta. E que eu possa contribuir realmente para ajudar cada um de vocês para passar uma horinha agradável, né? Porque como é que você diz que o Instagram derruba, né, a gente? E boa noite, Mário. E para nós realmente trocarmos muitas e muitas ideias. Deixa eu ver. Camila, você está aí? Acho que a Camila saiu. Vocês me escutaram? Oi, Ana, saiu. Eu estou te ouvindo, não estou te vendo. Vendo não, mas te ouvindo bem. E aí eu estava agradecendo tudo. Ah, Rosana está em Portugal. Ai, que bom, estava preocupada com você. Agradecendo e pedindo. Camila, você está aí? Tá bom, então eu quero agradecer o convite. Quero desejar, antes de começar, uma boa Páscoa para todos. Aí, agora sim, Tá me vendo? querida, tudo, e você? Ó, quero desejar uma boa Páscoa para todos, que Deus esteja nos lares de todas as famílias, da melhor maneira possível e do jeito que for, pedindo para realmente termos uma bênção em nossos países, para todos os cirurgiões dentistas, e que em breve vocês, essa nova geração de profissionais, possa realmente fazer a diferença no nosso mundo. Eu tenho absoluta certeza que vocês realmente vão fazer tudo isso e que a gente possa ajudar um pouquinho para facilitar a vida de vocês, tá bom? E assim, me perguntaram se eu cobro para Obrigada. fazer essas lives, viu? Fala para todo mundo que eu não cobro absolutamente nada. Só um pouquinho de atenção e de amor é o que a gente quer e que eu consiga, nessa uma horinha, passar algumas técnicas legais para as pessoas, tá bem? Então, professora, antes de você começar, obrigada pelas palavras, viu? Que assim seja, para tudo que você disse. Eu quero agradecer a participação de todas as pessoas nessa semana da acadêmica da LAOP, a presença de todos que estão nessa live, que tem como tema estética em odontopediatria, e a sua presença, né? Acima de tudo. E antes da gente começar, eu gostaria de falar o seu currículo, né? Que as pessoas têm que saber a profissional incrível que você é, né? Então, a professora doutora Sandra Calil Imagina, Camila. Bussadori é mestre e doutora
pela FOUSP e pós-doutora em Ciências pelo Departamento de Pediatria e Ciências Aplicadas à Pediatria da Unifesp, EPM, professora dos cursos de mestrado, doutorado e pós-doutorado em Ciências da Reabilitação e em Biofotônica da Universidade 9 de Julho e professora titular de Clínica Infantil da Unimes Santos, professora coordenadora dos cursos de especialização e aperfeiçoamento em odontopediatria da FAOA, a PCD, em São Paulo, e autora de mais de 220 artigos publicados em 6 livros. E, além disso, ela não é só uma pessoa que tem um currículo fantástico, não. Ela é também uma pessoa muito atenciosa, muito simpática. Eu pude conversar com ela e vi que ela é um amor de pessoa. E vocês vão adorar estar com ela hoje, tenho certeza. Ai, Camila, obrigada, querida. Vamos lá. Professora, eu vou ficar aqui um tempinho, pode começar a sua aula, só para tirar print do pessoal que está presente, tá? Mas pode já começar. Que parece daqui que é a um pouco eu vou sorteio, sair. né, da Liga, que vocês fizeram essa semana toda, é isso? Isso, a gente vai tirar print para ver a participação de todos para o sorteio. Mas o sorteio vai ser realizado só depois da live e a gente vai divulgar num post no próprio Instagram. Tá Tá ótimo, bom? querida. Parabéns pela a jornada que vocês fizeram, viu, da Liga? Fico feliz com Obrigada. isso, tá? Muito legal. Obrigada por estar participando e abrilhantando essa semana. Sempre que for possível eu estarei, pode ter certeza. Obrigada. Então eu vou ficar aqui, mas pode começar, tá? Já Tá já bom, eu então. saio. Então nós vamos falar um pouco sobre estética em odontopediatria. Eu até separei aqui, deixa eu só arrumar para ficar mais claro para todos, né? Depois vai abrir toda a tela, né? Que você falou, Camila? Isso, depois vai abrir. Tá, a hora que abrir eu abaixo, tá? Então, a gente vai começar falando que os fatores importantes para os procedimentos estéticos, né? O que nós devemos fazer para que nós tenhamos sucesso em relação ao nosso atendimento. Primeira coisa é nós inserirmos esse paciente, porque não adianta simplesmente fazer a estética, nós temos que pensar numa fase de devolução de saúde num primeiro momento, que esse é o meu lema, rumo ao molar de 100 anos. E quem me conhece sabe disso. Então, nós geralmente utilizamos o risco de cárie baseado na APD. Atualmente tem algumas novas ferramentas. Acho que a Tamara hoje até publicou no Insta dela alguma coisa. Eu tenho os artigos depois. Se vocês quiserem, eu mando para vocês. Mas, basicamente, nós vamos inserir esse paciente no baixo, no médio e no alto risco, de acordo com as condições clínicas individuais, as regiões e a condição geral do indivíduo. Tudo bem? Ok. Baseado nisso, nós também trabalhamos atualmente com os conceitos da cárie na primeira infância, que foi a última declaração de Bangkok. Nesse último congresso da IAPD foi discutido isso, e realmente eles fizeram essa declaração e modificando o termo também para cárie na primeira infância. E aí, pensando nisso, quais são as ações importantes? E cada vez mais diante de tudo que nós estamos vivendo. As pessoas estão um pouco chateadas, principalmente nós da odontopediatria, porque nós temos muito contato com o paciente, com os pais, com o núcleo familiar, o abraçar, o tocar, mas eu tenho absoluta certeza que nós, diante de tudo que nós estamos vivenciando, nós encontraremos um caminho palpável e feliz. Podem acreditar nisso, tá bem? Então, as ações que nós temos que fazer. E eu acho que hoje nós temos que nos valer dessas ferramentas todas. Já venho falando isso há um tempo, não é de hoje não é? Mas baseado nisso, conscientizar a população, limitar o consumo de açúcar em alimentos e bebidas. E vi um montão de post hoje por conta da Páscoa, não é? Das crianças comendo muito chocolate. Então, assim, isso é super importante, não é? Porque, além de tudo, as crianças ficam muito agitadas quando elas comem muito doces. Outra coisa importante, escovar os dentes com escova extra macia e pelo menos com creme dental com menos de 1000 ppm de flúor. E aí vem a questão, até para esclarecimento, que não é porque vai escovar com creme dental com flúor que vai dar fluorose. O importante é a quantidade, tá legal? E todo mundo acha que hoje já sabe disso. E também prover orientações preventivas por meio de reforço positivo no primeiro ano de vida. Isso é fundamental.
outra coisa importante que eu associaria aí é não atribuir à lesão de cárie características em relação à cor, se está escuro ou claro, porque a maioria dos pais ainda associa cor com critério ou presença das consequências da doença. E aí uma outra coisa... Professora, Sim. desculpa interromper, só para avisar que eu já tirei os prints aqui e eu vi que tem algumas pessoas perguntando sobre o material. Aham. Assim como você me disse, você vai disponibilizar, né, Sim, um material sim. e todos os outros professores também no e-mail que as pessoas se inscreveram para a semana. Só para avisar o pessoal disso, tá? Tá legal. Então, até mais tarde. Até mais Depois eu tarde, volto Camila. aqui. Tá certo. Um beijo, querida. Beijo. Uma outra coisa importante é avaliar o pH da cavidade oral. Hoje, muitas vezes, a maioria das pessoas não tem acesso... Deixa eu ver se eu colocar aqui, acho que fica melhor, tá? Só um minutinho. Muitas das... Melhor, assim eu não preciso ficar segurando. Muitas das pessoas não têm acesso a alguns kits específicos para análise de saliva. Mas nós trabalhamos, quando isso não é possível, com fitas de pH da cavidade oral, que você acaba encontrando nas casas de piscina, ou mesmo no Mercado Livre, você pede, é de baixo custo, e vem muita fita de pH, mas tudo que nós pudermos quantificar e mostrarmos para os pacientes é muito importante, tá legal? Isso é fato e faz muita diferença no nosso planejamento clínico. Outra coisa que eu considero importante, claro que não vai dar para falar tudo aqui, mas é pesar e medir as crianças sempre, no início, no meio e no final do tratamento. Outro aspecto muito, muito importante, e essa apostila que foi feita pelo governo de Santa Catarina, da Sandra Bittencourt, é muito legal, porque coloca e faz, de acesso aberto, vocês podem baixar pela internet, joga no Google, que tem uma visão da odontologia no exame inicial, levando em consideração o teste de respiração nasal. Então, o primeiro teste é colocar o espelho refletor abaixo das narinas da criança e verificar se a face superior ou inferior do espelho tem ou não vapor. Na parte superior, respiração nasal. Na parte inferior, respiração bucal. Isso vale não só para as crianças, mas desde a criança até o adulto, porque isso vai fazer muita diferença no procedimento estético. E também na remoção de manchas de hipoplasia, hipocalcificação, ou seja, manchas que nós faremos microabrasão ou clareamento. Tá bem? Outra coisa que eu acho fundamental, até porque é uma das nossas linhas de pesquisa, especialmente na biofotônica, é fazer a avaliação da halitose. Então, nós trabalhamos muito, na universidade nós trabalhamos coral croma, que é o padrão ouro na literatura. Hoje nós não aceitamos mais o teste organoléptico, porque você fica muito próximo do paciente, e hoje é o que menos nós devemos indicar, não é? Então, esse artigo aqui é um artigo antigo, mas ele é bem citado, onde nós fizemos uma associação entre a litose e respirador oral. E constatamos que o paciente respirador oral, isso está nessa apostila que foi publicada do governo de Santa Catarina. Ele tem uma chance maior, não é, de ter mau hálito. E hoje na criança, não é o nosso mote hoje principal falar de halitose, mas hoje se atribui muito a crianças e jovens, não é, a halitose, a saburra lingual e a secreção nasal posterior. Então é muito importante analisar isso, tá? E aí o teste validado internacionalmente é você colocar a água na boca da criança e pedir que ela permaneça com os lábios em contato sem engolir essa água por pelo menos 3 minutos. E aí você olha através da comissura dos lábios, né? O esforço que ele faz e se escorre pelo canto dos lábios. Eu particularmente acho 3 minutos muito, mas para que nós possamos diminuir esse tempo, nós temos que fazer um outro estudo, tá bem? Que seja uma nova ideia para alguém fazer. Nós, inclusive, ainda não fizemos. Eu já disponibilizei com a Camila um manual de protocolos clínicos em odontopediatria, que nós, da equipe de odontopediatria da Universidade 9 de Julho, fizemos. E esse livro, ele tem um capítulo de características anatômicas dos dentes descidos muito legal.
E é super importante, porque lá nós pontuamos as dimensões dos dentes descidos, a coloração, a anatomia propriamente dita, porque o que acontece é que a maioria acaba reconstruindo os dentes descidos como se fossem mini dentes permanentes jovens, levando em consideração uma coisa importante hoje, que é a erosão nos dentes descidos. A erosão também tem mudado um pouco esse padrão em relação à cor por conta da translucidez da incisal. Né? Então, sempre coloca o LED, apaga a luz do refletor, coloca o LED pela palatal e faz uma análise, não é, dessa incisal desses pacientes, tá bem? Até também para chamar atenção em relação à erosão, que hoje é um fator preocupante para todos nós, principalmente em relação ao consumo de bebidas industrializadas, tá? Aí eu até preciso mandar esse artigo, eu vou disponibilizar esse artigo para a Camila também, mas é um artigo de acesso aberto, tá? Ainda não vi nenhum outro melhor nesse sentido, é de 2009, olha só como não se tem um olhar tão específico para a anatomia de dentes descidos, não é? Mas ele é bem legal porque ele pontua a importância dessa anatomia, a cor e por alguns motivos pela qual esses dentes, ó, tá vendo? São manchados ou estão manchados, tá bem? Olha lá. Pode ser, por exemplo, branca, pode ser um caso de desmineralização, porque hoje também, como se fala muito de HMI, vai ter o primeiro congresso online de odontopediatria, dia 1º de maio, espero contar com a presença de vocês, eu estarei falando também um pouco de estética, e a Tuca vai falar de HMI, mas hoje se atribui muito às manchas HMI e DMH, sendo que nós temos outros tipos de mancha. Outro dia nós fizemos um post, o professor Marcelo e eu, sobre manchas de dentes esverdeados pela presença de bilirrubina, né? Pela presença de problemas relacionados também à parte de eritroblastose fetal, que pode ser uma coloração acinzentada, não, bastante acastanhada ou verde, não é? É amelogênese imperfeita, dentinogênese de caráter hereditário, fluorose, enfim, tem vários tipos de mancha, né? Então, uma das coisas que eu recebo bastante paciente para indicado pelos profissionais é porque eles têm dificuldade em identificar quais são os tipos de mancha. E aí nós fizemos uma patente, inclusive, de uma escala de cor para dentes descidos, porque na época, ó, veja só, esse trabalho, a Patrícia, né, nós publicamos em 2004, faz muito tempo já, porque nessa época não tinha cores específicas para dentição decídua, e a maioria das cores era translúcida. Então você fazia uma reconstrução e ficava aquela fala, pô, não tá legal, não tá do jeito que eu gostaria que estivesse, não é? Então nós fizemos esse estudo, já está publicado faz tempo, não é? Na época. E aí a FGM fez o kit infantil da Opalis, baseado nas cores B meio, A meio e nas cores para dentes clareados, que hoje é o que nós mais usamos, não é? Então, nós precisamos pensar que realmente de 2004 para cá nós evoluímos muito em relação a isso. Então, por que eu quero chegar nisso? Porque hoje eu penso que, mais do que nunca, nós estamos na era da mínima intervenção, sem o uso do motor. Então, estar escuro ou claro, o grande desafio para nós, e não é de hoje que eu tenho falado isso, vocês sabem disso, está relacionado a mascarar bem essa estrutura escurecida, levando em consideração o aumento da dimensão vertical de oclusão. Já é considerado perda de dimensão vertical de oclusão quando afeta em torno de 2 dentes na dentição decídua, por exemplo. Então, a DVO, fazer a análise da DVO, da dimensão vertical de oclusão e dos contatos oclusais, isso é uma patente que nós fizemos também, é muito importante, levando em consideração o trabalho, a tese de doutorado da professora Naira,
onde ela falou nisso e tem muita coisa publicada, muito pouca coisa publicada em relação aos contatos oclusais na dentição decídua. Até porque, primeiro, é super importante utilizar um carbono de boa precisão. E segundo, nós temos que pensar que a criança, muitas vezes, você fala, morde, joga para a direita, joga para a esquerda, ela não sabe fazer isso. Então, é pelo menos em oclusão cêntrica, nós desenvolvemos esse dispositivo de forma simples, não é? Que nós conseguimos fazer a análise dos contatos oclusais, tá bem? Então, esses fatores ainda estão nos fatores importantes para nós começarmos a nossa reabilitação estética. Então, aqui, por exemplo, um levantamento da dimensão vertical de oclusão com os compômeros coloridos, que é o Twink Star da Voco, onde eu vou ter um material que tem uma resistência mecânica melhor e ele também vai ser um balizador, porque quando o pH da cavidade oral está muito baixo, ele fica opaco, não é? Vai ter um desgaste, você observa uma opacidade nessa superfície. Então, eu faço o levantamento da dimensão vertical de oclusão e vou me preocupar com a urgência estética para a recuperação da autoestima, que é uma coisa que eu tenho feito bastante. Eu tenho proposto nos meus trabalhos, nos livros, porque, olha, gente, as evidências em termos de estética são evidências fracas na literatura, tá bem? Tem pouca coisa, o que tem de evidência mais forte na literatura é com coroas de zircônia, não é? Já já a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas o que eu penso aqui é que eu vou começar pela bateria anterior, porque eu preciso melhorar, trazer esse paciente para mim, deixar ele mais feliz, tá legal? E é esse trabalho da Isabel, minha querida Isabel, que está lá na Inglaterra hoje, é docente lá, e com a Dani Rajo, professora da USP, uma grande amiga também, onde elas fizeram uma comparação com carbômero e compômero, um follow-up de 3 anos. E eles constataram que os compômeros foram bem melhores. Os carbômeros nem chegaram no Brasil, tá? Então, aqui, ó, eu levantei com o compômero e com o cimento de ionômero de vidro. Trabalhei, você já percebe que aí eu já trabalho em conjunto com o protocolo dos vernizes, que já há uma melhora dessa estrutura. Então, aqui, de acordo com os critérios da FDA, onde você tem os materiais, não é, que você são indicados para os dentes decíduos, dependendo da situação. Ionômeros de vidro, de alta viscosidade ou modificados por resina, compômeros, resinas compostas. E nós temos que ter, para os dentes posteriores hoje, uma resina composta Buckfield. Então, afinal, não é? O que é belo e estético? Qual é o melhor material que nós vamos utilizar? Então, vamos lá. Esse paciente aqui, ele estava muito triste, porque ele queria sorrir. Inclusive, os pais autorizaram a foto, né? Sem a tarja. E aí, então, nesse caso, nós trabalhamos com as resinas bisacrílicas. Não sei se vocês já trabalharam. Hoje nós temos algumas resinas bisacrílicas no mercado. Nós gostamos muito da Primarte, que é da FGM, que tem a cor Bleach, e a bisacrílica da Voco, que nós trabalhamos também bastante, que também tem as cores ultra claras para clareamento, para dentes mais brancos, que tem mais a ver com a cor dos dentes decíduos. E é muito fácil de trabalhar, porque você molda com alginato, coloca a bisacrílica e faz o trabalho, tá bem? Então, nós trabalhamos demais com as resinas bisacrílicas, que ajudam bastante para nós na odontopediatria. E eu gosto muito desse quadro do livro do Gilmer, né, que é da Shofu, onde ele faz assim uma análise, olha lá, cimento de ionômero de vidro modificado por resina, compômeros, Gilmer e resina composta. O Gilmer é um material resinoso que tem essa matriz que eles desenvolveram, a Shofu desenvolveu, que faz e tem poliácidos na composição e materiais bioativos, tá bem? Que faz com que haja
liberação constante de íons bioativos para fortalecer a estrutura. Que daqui para frente, realmente, acredito que vai ser o caminho da odontologia. Então, vamos lá. Esse caso, falando na autoestima, vejam só, eu fiz a remoção química e mecânica do tecido cariado, só do tecido cariado infectado. Na época, se preconizava mais o condicionamento ácido total. Eu fiz o condicionamento ácido total com ácido fosfórico, sistema adesivo e a resinopales B6. Então, aqui, é que eu vi aqui que me perguntaram qual que é o carbono ideal, né? Esse carbono dupla face que seja bem, atua bem em superfície úmida. Foi aquele lá que eu mostrei. Deixa eu ver, deixa eu voltar aqui um pouquinho, rapidinho. Depois a gente volta, eu respondo, tá? É o Acufilme, que eu considero melhor, o da Ângelos também é bom. Então, olha só, essa foto aqui não está mostrando como ficou bem aplicado. Agora sim, ó, tá vendo? O sistema adesivo. Esse é um sistema adesivo bem aplicado, onde você, quanto mais fina a camada, melhor o ângulo de contato e o molhamento da superfície, tá bem? Onde você tem um resultado efetivo. Então, eu aplico uma camada após condicionamento ácido aqui para vedar bem a estrutura, fotoativo. O material você fotoativa, não fotopolimeriza, tá bem? Porque você vai induzir a polimerização. E aí, depois eu aplico mais uma camada fina e fotoativo novamente, de 10 a 15 segundos ou 20, dependendo do fabricante. E olha só, aqui depois de fazer o procedimento. Tá dando um pouco de brilho na tela. Tá vendo? Tá bonito? Não, ainda não. Mas aí eu já melhorei. Já não melhorei a estética e a autoestima? O paciente já ficou feliz, eu já trouxe o núcleo familiar para mim e depois, no final, quando eu fizer toda a bateria posterior, depois eu faço 4 facetas no nível gengival. Nunca subgengival, tá bem? Aí você... Brás, obrigada, viu? Vocês sempre nos ajudando e colaborando conosco. Vocês fazem esse procedimento. Desculpa, fui tomar um gole de água. Tá legal? Ó, tá bonito aqui? Não, mas a criança já saiu feliz. Porque todos nós aprendemos a começar pela bateria posterior e depois ir para a anterior. Vejam só, ele ainda tem mancha branca ativa na região anterior. Mas se eu posso deixar ele mais feliz, por que eu não vou fazer isso? Eu não tenho medo desse paciente não voltar. Eu tenho que fazer com que ele volte para mim. São coisas diferentes. E aí vai o grande poder de convencimento que nós temos que ter. E aí é só cimento de ionômero de vidro. Então, eu já trabalho numa fase de devolução de saúde e também já melhoro a condição geral desse indivíduo. Bom, então, diante de tudo isso, né, que eu fiz a melhora desse meu paciente, eu vou dar algumas diretrizes para vocês. E aí eu gosto muito desse artigo, ainda não encontrei nenhum que explicite bem o que nós temos que fazer hoje na clínica, que é realmente entender que cada paciente é um paciente, tem um risco individual, você tem que caracterizar esse paciente e diagnosticar o tipo de lesão e atividade da doença nesse momento. E aí eu não falo só para a doença cárie, não. Eu acho que esse critério vale para tudo. Faz uma análise, um julgamento clínico e um tratamento e planejamento individualizado, pautado na prevenção, na mínima intervenção e nos retornos periódicos, por meio de procedimentos não invasivos e da mínima invasão. Tá bem? Aí eu fecho, né? Eu fecho de forma que eu vou usar cada vez menos, não é, o motor. Tá legal? Ó, então, vejam só, lesões em nível de esmalte, ou eu vou selar ou eu vou infiltrar. Pensando que eu vou utilizar hoje cada vez mais, o Icon não é um infiltrante bioativo, nós publicamos um trabalho agora, o trabalho de pós-doutorado da Havana, que mostrou
a importância das partículas bioativas nos materiais. E os infiltrantes possivelmente tenham no futuro, já no futuro bem próximo, essas partículas bioativas. Esse é o Icon. Então, veja só, você não vai usar o motor para tirar a lesão de cárie, nem a colher de dentina aí. Você vai utilizar um ácido, veja que é no lateral descido ali, na face mesial, onde você vai utilizar um ácido clorídrico por 2 minutos, vai lavar, depois vai utilizar o etanol para desidratar essa mancha e depois lentamente, vejam, você tem um infiltrante, o Icon, para dentes anteriores, que tem uma evidência mais forte na literatura, principalmente nos casos de mancha, especialmente quando a mancha, você faz uma microabrasão e associa o infiltrante, e para dentes posteriores, geralmente para as faces proximais, né? E nesse caso, nós utilizamos num dente anterior, veja, ó, num dente anterior, utilizando a matriz para dentes posteriores, onde eu vou fazendo, então eu faço ácido clorídrico 2 minutos, lavo bem, não deixo cair na cavidade oral do paciente, porque aqui não tem anestesia, não tem nada, tá? Lavo bem, seco, desidrato a mancha com etanol que vem no kit e depois eu vou colocando o infiltrante lentamente, tá bem? E aí aqui na mesma sessão, olha lá, era um bebê, nós colocamos o infiltrante, ó, aqui, estão vendo? E depois fizemos as restaurações na mesma sessão. Gente, quem faz odontopediatria sabe que não é fácil. Era um bebê de 1 ano e meio, acho que 1 ano e meio ou 2, não me recordo, se não me engano, que mexe a cabeça, que chora, né? Que tem vida por trás de tudo isso. Então, nós temos que trabalhar rápido e com técnicas minimamente invasivas. E aí, esse trabalho que eu disse para vocês, que nós publicamos nessa revista 1, né, foi em 2019, e assim, qual é a vantagem de termos partículas bioativas? Eu não quero que meu dente viva mais, então eu preciso ter e já trabalhar numa fase antes da mancha branca. Então, eu fortaleço as estruturas adjacentes, tá bem? E aí o consenso, né? Esse é o consenso que foi publicado, aqui no caso é 2016, a Soraya, uma grande amiga também, que é lá da Universidade de Brasília, da UNB, e ela participou desse consenso de cárie, na remoção de cárie, e hoje o que se preconiza, dentro dos caminhos que você vai optar, é a remoção seletiva do tecido cariado. E o que me espanta, não é? É que então, ó, lesões em nível de esmalte, ou eu selo, ou eu remineralizo, ou eu selo, ou infiltro. Percebam que eu não uso motor, não é? Eu só às vezes limpo, ou só com a colher de dentina, ou às vezes, quando eu acho que eu quero limpar um pouco melhor, eu uso papacária. Mas, via de regra, você não precisa usar nada, só limpar a estrutura e vedar em nível de esmalte. Lesões em nível de dentina, nós faremos a remoção seletiva do tecido cariado. Por isso que eu volto a falar que cor não é mais critério de presença ou ausência da doença. Então, quando nós vamos fazer restaurações estéticas, nós vamos trabalhar com resinas nano ou microhíbridas, né? E aqui, esse artigo também, eu só coloquei, a maioria dos artigos eu coloquei de acesso aberto. Eu acho legal falar, aproveitar que com essa quarentena que nós estamos fazendo, o portal da CAPES e também o Medline abriu muitas revistas, tá? Para que vocês tenham acesso em casa. Mas aqui é uma revista que já não foi da revista da PCD, que ainda é a revista mais lida pelos cirurgiões dentistas, que foi publicado mostrando as partículas bioativas nos materiais. Então, se pensa em partículas bioativas ou biomateriais, muito mais na implantodontia. E, na verdade, olha só, fosfato tetracálcico, fosfato tricálcico, coisa que a gente usa desde o creme dental até as resinas compostas, tá bem? Aqui esse trabalho do Braga, um professor lá de materiais lá da USP,
e ele já está trabalhando com partículas de cálcio fosfato dentro da resina composta. Então, as resinas remineralizantes realmente é o futuro da odontologia. Sem dúvida nenhuma, eu acredito muito nisso. Bom, e aí foi feita uma pergunta para mim previamente em relação aos cariostáticos, né? Porque hoje os cariostáticos foram liberados nos Estados Unidos durante muito tempo, né? Não se usava o diaminofluoreto de prata. E assim, eu fui fazer uma busca rápida no Medline, inclusive no PubMed, justamente para ver o que tinha. E quando se fala em dente descido, pelo menos nessa busca rápida, fazendo um paralelo com a adesão, porque ela perguntou se os cariostáticos interferiria no imbricamento mecânico dos materiais. E nesse trabalho, aí que era um trabalho de 2002, é antigo, né? Falava-se que não. Num outro estudo de nanopartículas, agora de 2020, alguns estudos relatavam que sim. Porque o que acontece é que as nanopartículas de prata, elas se depositam na entrada dos túbulos dentinários, não é? Então, mas, pensando nos conceitos hoje, não é? Dos adesivos autocondicionantes, nós vamos buscar uma adesão muito mais qualitativa com os adesivos universais. Então, nós temos os adesivos convencionais ainda, de 3 passos e 2 passos. E os autocondicionantes, onde o Clearfiel SE Bond, ainda nos estudos científicos, é um padrão ouro na literatura, tá bem? Você tem o de 2 passos e de 1 passo. O que nós preconizamos hoje são os adesivos universais. E aqui o trabalho da Tati Lenz, puxa, hoje é uma das professoras da nova geração que tem se destacado, parabéns pelos trabalhos, não é? E ela vai estar, se Deus quiser, no nosso congresso da APO, que se Deus quiser será presencial, nós vamos nos encontrar, se Deus quiser, ao vivo, não é? Então aqui, esse trabalho ela publicou em 2016, desculpa, que eu quero falar rápido, né? 2016, mostrando que os adesivos do tipo single, não é? Eles tinham resultado, nessa revisão sistemática e meta-análise, melhores para os dentes descidos. Aí, esse ensaio clínico controlado corroborou com isso, não é? Mas depois, agora em 2017, ela publicou um trabalho mostrando que os adesivos self-etching universais, eles teriam uma performance tão boa quanto os adesivos do tipo single, que para nós isso é importante, porque facilita um passo, não é? Onde você não vai precisar, muitas vezes, fazer o condicionamento ácido com ácido fosfórico. Ou fazer, vai depender de você. Porque esses adesivos universais, e esse quadrinho é um quadro do Futurabond da Voco, que eu gosto bastante porque representa de forma clara como nós vamos agir, não é? Ou então você faz. É uma livre escolha, tá bem? O autocondicionamento, o condicionamento seletivo só em nível de esmalte, e aí, nesse caso, eu acho que o cariostático não vai interferir tanto, não é? E o condicionamento total, que hoje nós fazemos bem menos, mas esses adesivos permitem essas 3 situações. Alguém me perguntou sobre o condicionamento, sobre o isolamento absoluto. Gente do céu, eu penso que o Imparato até falou isso outro dia, eles estão fazendo um estudo comparando, não é? O isolamento bem feito, relativo. Eu não estou falando de endodontia, estou falando de procedimentos restauradores e de técnicas minimamente invasivas, trabalhando numa fase de devolução de saúde, sem anestesiar. Então, gente, na maioria das vezes, especialmente nos dentes anteriores, nós fazemos muito mais isolamento relativo com barreiras do que isolamento absoluto. Porque você vai fazer a restauração no nível gengival. A maioria das vezes não dá. Oi, Mônica, minha amiga querida, lá de Alagoas, que tem uma das melhores clínicas, super top. Né? E minha pós-doc, né? Acabamos agora o pós-doutorado. Então, vejam só. Então, assim, podem gostar ou não, mas eu penso que a realidade clínica, estou falando de restaurações, não estou falando de endodontias, tá bem? Na maioria dos casos, quando você faz um bom isolamento relativo, você resolve a situação. Não adianta nada fazer um isolamento absoluto que fica com exudato, não é? Então, eu me lembro quando nós
estávamos na universidade, quando nós tínhamos que selar os molares em rompimento, ou logo que eles irrompiam, na verdade você sela quando o dente rompe, né? Depois de 2, 3 anos na cavidade oral, não faz sentido isso, né? Então, nós tínhamos que usar aquele grampo 14A, não sei se vocês vão ver, não é? E, meu Deus, sangrava toda a gengiva, a criança chorava. Gente, se pode ser legal, por que é que tem que ser chato? Não precisa ser chato. Tem que ser bom, tem que ser aprazível, tem que ser legal, tá bom? Então, ó, esse artigo, eu também cito bastante ele, foi a minha amiga Suzana. Não, ela tá aí, olha, acabei de vê-la, que mandou para mim, ela falou, amiga, olha esse artigo da British Dental Journal, não é? Que mostra que são vários caminhos para a remoção do tecido cariado, não é? E aí, o Barnage, nesse artigo, coloca que a mínima intervenção você pode fazer por meio, não é? De procedimentos rotatórios, até então nós não tínhamos esse problema, não é? Em razão de tudo que está acontecendo agora, mas nós podemos fazer por instrumentos manuais, pela remoção química e mecânica do tecido cariado, que logicamente eu vou mostrar, com o papacari, não é? Pelos lasers. Gente, as pessoas acham que agora também vão ter que parar para pensar, porque as evidências são fortes com a remoção seletiva do tecido cariado, com a utilização da luz. Nós acabamos de publicar um artigo, eu até depois vou postar, que me causou muito, muito, muito orgulho, saiu agora na PLOS ONE, da fotobiomodulação sublingual. Isso é uma novidade. Ao invés de usar o ILIB, nós usamos a fotobiomodulação sublingual em pacientes com esclerose múltipla. Com o resultado, o trabalho da Tamires é um trabalho lindíssimo, que vai ajudar as pessoas. Então, vamos começar a pensar na luz com uma forma mais ampla, não só no laser, nos LEDs também, não é? Na terapia fotodinâmica. Não é? E também o ozônio, por que não? A Europa se usa muito ozônio também. Então, nós temos que pensar. Eu acabei de conduzir uma revisão sistemática agora com ozônio. As evidências são fracas, mas as evidências são criadas. A gente precisa entender isso e ajudarmos a criar as evidências. Bem, vamos lá. Que eu não posso passar. Então, assim, eu gosto muito, muito, muito desse caso. Eu uso muito a Vitra, é uma resina verde, sim, gosto de resinas verdes. Quem me conhece sabe que eu falo há muitos anos, há uns 15 anos atrás, já faz tempo, eu bati nas empresas e falei, gente, o que nós estamos fazendo com os tubos de resina, com as partes de papel, de plástico? Nós temos que criar uma odontologia mais sustentável. Então, nós temos... o bisfenol já foi proibido em várias partes do mundo, principalmente chupeta, mamadeira, não é? Então, nós precisamos... Aqui no caso, nós temos com a Vitra, que é uma resina nanoparticulada, que tem cargas de zircônia na composição, e temos outras resinas verdes, é só olhar a composição, tá bom? E eu gosto muito, muito desse caso, porque traduz. E aí no Odontopediatria, Mulher Dentista Mulher, que eu tive o prazer de escrever um capítulo, falei para a Carla ontem, na segunda-feira eu vou estar lá com a Carla, falando sobre o papacari. E esse caso aqui me causa muito orgulho. Moraes, muito obrigada, que me ajudou muito, as meninas também, não é? Onde a Ravaninha escreveu comigo este capítulo, e... aí nós fizemos, vejam só, um tecido escurecido, infectado. Outra coisa, tá? O papacari não é removedor de pigmentos. O papacari, ele é um removedor de tecido infectado. Ele não remove colágeno sadio. Está publicado na Scientific Reports. Mando para vocês se vocês quiserem. Então, olha lá, esse caso, que bonito. E o mais bonito foi a felicidade da criança. Vocês não têm noção como ela ficou, uma garota. Tá? E o Moraes, né? Eu acho que ele não está aqui, ele é um professor que dá aula comigo. Aliás, ele faz o doutorado comigo. E aí ele não é odontopediatra. Nós trabalhamos muito com uma equipe multiprofissional, que é o que nós buscamos hoje, não é? E aí ele tem 2 filhas, 2 meninas, e ela estava morrendo de fome nesse dia, paciente, me deu um dó. Ele saiu, comprou Yakult, comprou pão, comprou queijo, comprou tudo.
de lanche. E essa é uma preocupação que a gente tem. Sempre que o paciente vem, no caso, especialmente dos estudos, nós damos um lanchinho para o paciente, né? Porque é importante também para ele ficar feliz e ficar alimentado, né? E eu lembrei disso agora, porque foi tão legal o que ele fez, né? E aí, no caso específico, olha lá, nós fizemos, ó, umas micro-ranhuras em nível de esmalte. Olha lá. Colocamos o papacari. Observe, não sei se dá para vocês verem aí, a liberação de oxigênio, já reagindo com o tecido infectado. E tem essas ranhuras aqui, ó, tá vendo? Essas ranhuras? Tá vendo? Essas ranhuras são feitas com disco de lixa, de granulação grossa, para criar retenção. Porque realmente a retenção em dentes anteriores não é fácil. Então, olha lá, as micro-ranhuras, o escuro permaneceu, porque é tecido sadio. E aí você vê muito isso na odontologia, as pessoas tirando toda essa estrutura escurecida, tanto em dentes descidos quanto em dentes permanentes, não é? E, na verdade, não é necessário isso. Vamos preservar tecido. Remoção seletiva do tecido cariado. E aqui uma revisão sistemática e meta-análise que saiu do Papacari em 2018 na International Journal of Pediatric Dentistry, que é a A1 também, no Qualis unificado, onde relata. Então, para lesões profundas de cárie, o Papacari é a melhor indicação, porque você coloca o gel, espera em torno de 20 a 30 segundos, vai amolecer o tecido cariado infectado, você raspa com uma colher de dentina sem corte. Pronto, acabou. Turma, não esqueça de mandar um beijo para minha amiga Borsato, hein? E para o Paulo. Ó, aqui nós fizemos. Aqui já não é o Papacari, tá? Apesar da cor ser semelhante, quando você trabalha com Papacari, você espera em torno de 20 a 30 segundos, amolece o tecido e você raspa junto com o Papacari, tá? E sempre você reaplica o tecido, o Papacari, porque são lesões profundas, para você ter a certeza que você removeu tudo. Uma outra coisa que nós fazemos também é aplainar esse esmalte, tá bem? Então, eu fiz aqui o condicionamento ácido seletivo por 15 segundos, lavo, seco. Aqui parece uma gota grande, mas na verdade não é. Lembra que eu falei, quanto mais fina a camada, melhor o ângulo de contato e molhamento da superfície. E aí, depois disso, eu coloco a matriz transparente. Olha como o adesivo ficou bem aplicado. Arco tipo 2, sem diastema, tá legal? Coloco uma cor OW para mascarar a estrutura escurecida, depois a Vitra B1. E eu gosto, entre uma camada e outra, quem me conhece sabe, eu gosto muito do Etching Resin, da Ultradente. É maravilhoso. E o brilho que dá também é sensacional. Eu faço o polimento, olha lá, desculpa que tá o Palisflow, mas não é, né? Foi a OW e a Vitra B1, tá legal? E aí nós publicamos esse caso no livro Mulher Dentista Mulher, da editora, era Quintessência, agora é Santos, tá bem? Ficou legalzinho, né? O paciente amou, ela ficou feliz, né? E aqui um caso de escurecimento por trauma. Ó. Claro que hoje até a gente vai questionar tudo isso, não sabemos como vai ser. A minha recomendação atual, por enquanto, é não usar o motor, mas se vocês tiverem que usar um motor, que vocês usem um motor elétrico, né? Motor elétrico sem barulho, que a questão aí era o barulho. Hoje nós temos a questão dos aerossóis, não é? Onde realmente, nesse caso aí do motor elétrico, você tem a baixa e a alta rotação no único material. Ricardinho, um beijo. Ricardo Navarro falando que a PDT mais o Papacari é sensacional, é mesmo. Nós temos uma linha de pesquisa trabalhando com isso, né? Mas olha só, veja, preparo no nível gengival. Dá para eu colocar isolamento absoluto aqui? Não dá. Aqui nós obtivemos os modelos em resina, porque nós íamos fazer as coroinhas no laboratório, mas como ficou uma estética muito ruim, nós fizemos na mão mesmo. E olha lá,
condicionamento ácido total, sistema adesivo, cimento resinoso dentro das coroinhas que nós mesmos fizemos e cimentação, não é? Olha lá, antes e depois. Porque a criança é cruel, dente escuro, dente preto, dente com cárie, é assim, não é? Então, a recuperação da autoestima é muito importante. E aí, fazendo uma consulta à literatura, eu vi ainda num artigo recente, né, fazendo essa revisão, e nós publicamos em 2004, 2003, olha quanto tempo, uma faceta de dente natural. Não é? E ainda eles preconizam isso, só que hoje, claro que não fazemos mais isso, porque muitas vezes você está trabalhando com órgão humano, não é? E não faz sentido mais isso, até por conta dos biobancos e dos bancos de dente. E olha só esse artigo, que nós publicamos na European Journal of Pediatric Dentistry, é um caso da Ruby, olha, vejam o levantamento da DVO, estão vendo aqui? Estão vendo aqui? É, que nós fizemos aqui as pistas diretas, não vou entrar no mérito da questão, fizemos o mockup e depois reconstruímos com resina acrílica. Ficamos quase 2 horas para tirar essa resina acrílica. Foi a partir daí que realmente, olha lá, eu pensei, aqui foi quando foi o lançamento do livro, que as resinas bisacrílicas teriam um resultado efetivo. Porque, sinceramente, não valeu a pena eu ficar com a criança 2 horas na cadeira, a estética a mãe já tinha gostado, para depois tirar tudo e melhorar. Melhorou um pouquinho? Até que melhorou um pouquinho, mas não foi tanto que justificasse todo o desgaste da criança. Olha lá. E uma outra coisa, Marcelo, nosso querido Marcelo, passou vários dias fazendo, eu até publiquei no meu Instagram, uma homenagem, ele fez as hastes para as máscaras, para os hospitais, ele ficou direto, ele tem uma impressora 3D. Eu falei isso agora porque esse caso, ele já fez as coroinhas para nós fazermos com as coroinhas 3D que ele imprimiu, não é, na clínica. E nós ainda não conseguimos por conta de tudo que aconteceu, e durante essa fase, olha lá o que nós fizemos. Fizemos o mockup, obtivemos o modelo, não é? Fizemos o mockup, desculpa, inverti. Aí, no caso, aqui na época, nós fizemos a remoção com a baixa rotação e com o papacari, né? E perguntamos, logicamente, né? Claro que ele vai querer, porque o motor, o micromotor, principalmente, a baixa rotação na cabeça da criança é duro, né? É chato pra caramba, a gente sabe disso, principalmente quando vai fazer remoção do tecido cariado. Então, olha lá, fomos trabalhando com o mockup, isso só para preparar, porque daí vieram as férias, nós íamos fazer esse ano. E nós vamos fazer ainda com as coroinhas que o Marcelo fez. Mas nós não íamos deixar a criança passar o Natal, tudo sem a estética que ela tanto queria. Né? Olha lá. Então já melhorou bem, não melhorou? Então, a mãe ficou feliz, a criança ficou feliz, ela estava esperando o Papai Noel. E se Deus quiser, nós vamos fazer no futuro bem próximo as coroinhas que o Marcelo imprimiu. Bom, eu vi aí umas perguntas de pino e coroa. Nós fazemos bastante. Olha lá. Eu vou passar mais rápido, que o tempo está curto. Olha lá o desgaste. Aqui, nesse caso, nós escaneamos. Gente, adaptações ou não, nós não vamos fugir das novas tecnologias. Isso é um fato. E aí, liga, novos alunos. Semana que vem eu vou falar na USP Bauru. Gente, vocês são o futuro. Nós precisamos de vocês. E vocês sabem muito lidar com essas novas tecnologias. E nós encontraremos os caminhos por aí. Novas tecnologias e nova geração de profissionais que usam, não nova e velha geração. Nova geração, quando eu falo, que nós já estamos formando no modelo SKB, independe de idade. É um modo novo de pensar. É isso que nós queremos.
né? Nos cursos de especialização, nos cursos, nas certificações SKB que nós fazemos, que nós queremos uma odontologia igualitária para todos, por meio da mínima intervenção e das novas tecnologias. É isso que nós queremos. Ó, aqui nós usamos a Adoro, da Ivocler, pedimos para o protético fazer. Olha lá, mesmo procedimento, tá? Cimentação com cimento resinoso. E olha lá, quer ver? A anatomia. Lembra que eu mostrei aquele que nós fizemos com a mão? Ficou grande para os dentes descidos, não é? Então, eu acho que isso também é uma coisa que nós temos que investir mesmo na anatomia de dentes descidos com cara de dente descido. Tá? Ficou melhor? Até ficou, mas ficou grande. E assim, os ângulos não arredondados, né, na incisal, enfim, uma série de coisas. E aí os pinos e coroas. Um pino de fibra de vidro para nós dá para fazer em torno de 3 a 4 dentes anteriores. Então você faz, desobtura. Não vou entrar no mérito da questão de materiais obturadores endodônticos, mas você desobtura em torno de 3 milímetros, faz um top na superfície oclusal, na superfície da parede radicular, pulpar, né? Esse top para evitar que haja o contato do material obturador com o pino e o cimento resinoso. Depois disso, você faz os preparos, cimentos pinos com cimento resinoso ou com a própria resina fluidificada. Aqui, no caso, foi feito com coroas de zircônia. Não dá para fazer dente anterior sem levantar a dimensão vertical de oclusão. Pode ter coroa de cerômero, de zircônia, coroinhas de acetato. Vai falhar, tá? Vai falhar. Então, aqui, esse caso antigo, né? A Márcia Vanderlei, acho que hoje não está. Ah, esse aqui não foi, mas da Ana Paula e da Adriana Tashima. Nós fizemos no curso de especialização. Então, não é de hoje que nós fazemos, faz tempo. Antes, nós não cortávamos o pino. Hoje, nós cortamos. Olha aqui, ó. Opa, perdão. Deixa eu ver como volta. Olha ali. É assim que eu quero, ó, os tops, para não ficar em contato, tá? Desobturo, uso um adesivo universal ou faço um condicionamento ácido mais adesivo, cimento resinoso para cimentar o pino. E aqui, no caso, as coroinhas eram mais antigas ainda o modelo, mas continuam as coroinhas da TDV. Ó, e faz as 4 coroas. Esse caso está publicado, tá? Olha lá, um outro caso que nós fizemos lá no curso em Alagoas. Gosto sempre de citar, porque as crianças ficaram tão, mas tão felizes que vale muito a pena, tá bom? Olha lá. Aqui esses pinos White Post da FGM, eles já são pré-silanizados, não há necessidade de aplicar o silano, tá? Então você faz a reconstrução e aqui, além dos pinos, nós utilizamos a Interliga, eu uso bastante, que são as fitas adesivas, essa é da Ângelos, tá bem? Olha lá. Olha como ele ficou feliz, ele estava se sentindo, sabe? E é isso que eu quero para as minhas crianças. Alegria, felicidade, estética e autoestima. Ai, preciso aceitar a solicitação. Eu não vi, eu estou tão empolgada aqui que eu não estou aceitando a... Peraí. Desculpa. Olha lá esse caso também. Essas 4 coroinhas nós fizemos na mão. Demos o polimento. Olha como ficou. Turma de Alagoas, essa foi para vocês, tá? Então, as coroas... Oi, minha querida, está acabando, né? Olha lá. Ah, peraí que eu já estou quase acabando, eu acho. Tá? Você quer que eu faça outra live? Vamos esperar cair, vamos esperar cair. Ó, a no Smile. Quem que salva? Eu? Tá, tá bom. Ai, meu Deus do céu. Tá, peraí. Olha lá, a no Smile, confesso que, para mim, as melhores indicações da no Smile faz pino, o núcleo de preenchimento, que não tem que desgastar a estrutura, e aí você adapta as coroas, tá bem? Elas são legais de trabalhar, mas para grandes, grandes destruições. Nada de desgastar estrutura mais
de estrutura sadia, pelo amor de Deus. Aqui, olha, Doris, esse caso é para você, Fabi. Quando a gente fez na Fundecto, olha lá, o paciente com displasia do ectoderma. Nós já éramos ousadas, tá bem? Utilizávamos já o adesivo self-et com fita adesiva, já prepara às vezes, ó, tá vendo? Os dentinhos deixa preparado. E aqui, olha lá. Ó, só para relatar que esse mantenedor de espaço não é só para posicionar bem a língua. Não tem função ortopédica aí, tá bem? Porque olha o espaço da língua, não é? Não dá. Olha lá. Pino. Ah, não tem